Falar então do Flamengo, né? O Flamengo joga na quinta-feira contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, mas teve a chegada de um dos reforços contratados, né? O Samuel Lino, reforço caro que veio do Atlético de Madrid, né? Voltando para casa, né? Isso, né? Tem passagens aqui nas categorias de base, né? O Lino chegou ao Rio de Janeiro nessa terça-feira e acho que é o jogador que chega com a maior expectativa, né, dos reforços que o Flamengo contratou. É verdade que a temporada passada não foi no mesmo nível da de 23, 24. 23, 24 foi muito boa, e aí 24, 25 foi menos boa. E chega para fazer tudo ali daquele lado esquerdo, né? Aquele lado do campo ali, jogador que tem drible, finaliza bem, boa técnica. Acho que vai ajudar muito o Flamengo nessa temporada. O Jorge Jesus ele recebe. Foi recebido pelo Jorge Jesus. Que disposição tem o Jorge Jesus, né? É impressionante. E o outro ali do lado também, como é que é o nome dele ali, ó? O árbitro. Ele que tá sempre com o cartão amarelo, roupa de árbitro. É verdade. Ele também. Mas é um bom reforço chegando ao Flamengo, chega com bastante expectativa. O Flamengo se reforçou, teve saídas importantes e eu acho que nesse aspecto, né, na posição ali da ponta esquerda, ainda não está muito claro, né, quem vai ser o dono da posição, porque o Cebolinha não vem da melhor das suas fases. É interessante que o Cebolinha teve uma fase excelente com o Tite, aí teve algumas lesões também que o atrapalharam, tiraram de campo. Michael também não conseguiu engrenar. Michael não conseguiu engrenar. Tá de saída, né? Aparentemente, né? E aí, assim, acho que o Flamengo está nessa característica de contratação, que é uma contratação mais certeira, né? Não vai no mercado para trazer... Às vezes, isso que eu acho interessante, o Boto chega nesse ano e fala assim, não, agora a gente vai contratar mais, assim, com um olhar clínico, tal. E aí trouxe... que veio o Juninho nessa, Juninho, né? que... né, entra e tal, mas ninguém falou assim, pô, Juninho tá brigando ali, de repente vai conseguir ser titular. Mesmo, né, nessa crise com o Pedro, ninguém falou sobre isso. Então o Juninho, de fato, foi para compor elenco. Num elenco com um altíssimo nível como o do Flamengo. Mesmo que viesse com uma expectativa por aquilo que viram, que ele vinha fazendo... Infelizmente não concretizou aqui, exatamente. né? Mas vejo que agora virou uma janela forte do Flamengo. É isso que eu ia falar, porque aí de repente chegou cobrança. Jorginho não é uma contratação, é uma contratação. Essa janela aí, né? Pré-mundial. Jorginho, Emerson Royal, Saul, o Lino e o Carrascal, né? Carrascal. E o Carrascal. Vejam que só jogador de... Entendeu? Os caras foram no mercado para... Treinador não sofre nesse sentido por falta de opção, né? O que eu achei interessante é isso, que o Boto chega para falar uma coisa, mas a prática, né, na cobrança, porque aí depois veio a história do irlandês que ia trazer, que não sei o que gerou uma polêmica muito grande, e depois assim, vamos trazer os caras mais certo, vamos. Eu lembro até de algumas vezes a gente discutindo esse assunto aqui, e às vezes o Flamengo tem grandíssimos jogadores, só que daí tiveram as lesões e tal, e aí o Cebolinha não voltou a ser mais até então o mesmo, o Michael também se repetiu lesões assim desde que ele retornou agora, o Pedro teve essa lesão, depois teve a questão do Luiz Araújo, vai, não vai, mas acabou machucando, teve momento bom, machucou. O Plata também machucou. O Plata vinha bem, machucou, mas um time do jeito que tá, toda a projeção que tem o Flamengo, ele precisa de jogador que chega realmente e decida. Sim. Então, se isso não está acontecendo, aí eles vão no mercado sem economizar e outra coisa, para comprar o jogador pronto. Tá no orçamento, cabe dentro do orçamento do clube, por que não trazer? Né? E vendeu jogadores que renderam muito. Wesley e o Gerson, né? Injetaram uma bela grana dentro dos cofres do clube. Essa relação da moeda, né? Se a gente falar de euro e dólar, 5, 6 por 1 aqui no Brasil, tudo fica realmente, tudo vai chegar perto de passar de 100 milhões. Passar de 100 milhões. É isso aí. Agora eu tô ansioso para ver essa galera toda em campo, né? Vamos ver quando é que o Flamengo vai botar todo mundo para jogar. Mas antes, eu vou começar com aquela minha opinião polêmica. Porque tem gente no Flamengo que merece elogio, sim. E eu tô trazendo esse assunto aqui pro canal, porque lá no Twitter e também no Instagram, tá rolando esse debate. Se José Boto merece ou não elogios. Na minha concepção, merece elogio, sim. Quando ele mereceu crítica, nós não criticamos. Agora que ele merece os elogios, nós vamos elogiar.
Antes de mais nada, vamos recordar aqui as contratações do Flamengo em 2025. Juninho e Danilo, na primeira janela. Depois veio Jorginho, antes da Copa do Mundo de Clubes, e ele foi um jogador extremamente importante naquela competição. Saul, Emerson Royal, Samuel Lino e o Carrascal. Enquanto a gente grava esse vídeo aqui, deve estar desembarcando, porque eu estou gravando esse vídeo 3h40 da tarde. A previsão de desembarque dele era 3h30 aqui no Rio de Janeiro. Então, são jogadores que chamam a atenção, sobretudo nessa janela do meio do ano, contratações de peso. Inclusive, o Samuel Lino chega aí com status de contratação mais cara da história do Flamengo. Vene, ele não merece elogios. Por que ele não merece elogios? Ele demorou a contratar. Concordo, ele demorou a contratar. Mas quando contratou, veio um pacotão de reforços custando quase 300 milhões de reais e jogadores aí, entre aspas, de graça. Jorginho chegou de graça, salário e luvas apenas. O Saul, que tem 30 anos apenas, um jogador que faz várias funções, também chegou de graça, só salário e luvas. O Emerson Royal, querendo ou não, 9 milhões de euros, eu não achei caro. Estamos falando de um jogador que atua numa posição, que é a lateral direita, que é uma posição que está em falta no mercado mundial, não é só no futebol brasileiro. Ele, com 26 anos, ainda tem poder de revenda futura se ele render com a camisa do Flamengo. Samuel Lino, custando 22 milhões de euros, eu não acho um valor alto. O mercado do futebol está inflacionado. O único que a gente pode pôr em pauta aí se é um valor alto ou não é o Carrascal, 12 milhões de euros. A gente pode discutir isso. Eu acho que é um valor alto. Eu acho. Porém, se ele fizer uma boa temporada com o Flamengo, de 12 milhões de euros, o Flamengo consegue vender esse jogador por pelo menos 18 milhões de euros, porque é um jogador jovem ainda, de seleção colombiana. Lembrando, todas as contratações sem viagem, sem aquele carnaval todo de ir a jantar, restaurante, sendo, entre aspas, flagrado na rua em Portugal ou na Europa. A janela de contratação do Flamengo sendo feita bem antes do fim da janela, e no ano passado isso aconteceu. O Michael chegou no fim, o Alcaraz chegou no fim, o Gonzalo Plata chegou no fim da janela. O que isso muda? Muda toda a preparação do Flamengo. O jogador, ele tem um tempo de adaptação. Na boa, gente, por que não elogiar? Ele demorou a contratar, demorou. Ele ia contratar Mickey Johnston, mas se bota o Mickey Johnston nesse pacotão aí agora, ninguém não ia nem ligar para o Mickey Johnston. Sabe qual foi o problema do Mickey Johnston? O momento que ele ia vir para o Flamengo. Sabe por quê? O Gerson estava de saída, criou-se uma expectativa muito grande na contratação do Flamengo, aí vem um atacante irlandês que ninguém conhece. Óbvio que todo mundo ia ser contra. E vou além. Vendeu também o Wesley por 25 milhões de euros, podendo chegar a 30 milhões de euros, sem viajar. Sem gastar dinheiro no cartão corporativo, sem aquele carnaval todo, eu repito, aquele festival todo de Eurotrip, dando entrevista no aeroporto, fazendo brincadeirinha em rede social. Então ele merece elogios, sim, gente. Por que não elogiar, gente? Elogiar não é criticar o outro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, assim, fica o meu elogio aqui à diretoria do Flamengo, não só a José Boto, a atual gestão, porque agiu, demorou a agir. Repito, demorou quase 50 dias, mas conseguiu contratar um jogador de um clube russo, demorou a contratar 50 dias de negociação, demorou, mas conseguiu. Em janelas recentes aí, o Flamengo tomou volta do Zenit na situação do Wendel, na situação do Claudinho. Então, assim, fica o elogio, sim. Merece elogio, sim. Tá bom? Dito isso, galera, declarações de Samuel Lino à Flamengo TV. Abre aspas. A estrutura do Flamengo é melhor do que a estrutura do Atlético de Madrid? Pois é. Isso tem incomodado muita gente. Ele explicou a decisão dele de vir para o Flamengo nesse momento. É o maior clube do mundo? Pois é. Isso tem incomodado muita gente.
Eu já vinha tendo conversas com clubes da Europa. Eu não esperava e o Flamengo veio com força. E quando o Flamengo vem com força e boas condições, é muito difícil dizer não, porque é o maior clube do mundo. Pois é. Tive 1 ano e meio jogando na base do Flamengo e sei a responsabilidade e o peso dessa camisa, que é gigantesca. Pois é, e ele não ficou no Flamengo na ocasião porque ele não se adaptou, não é porque o Flamengo não quis aproveitá-lo. Fica aí a dica para quem está falando besteira, dizendo que o Flamengo não aproveitou um jogador e hoje está pagando 22 milhões de euros nesse jogador. Na época foi o jogador que não quis ficar no Flamengo. O Flamengo queria comprá-lo. Última declaração aqui. Também vim porque é um clube que está lutando por títulos. E o meu sonho é ganhar títulos com a camisa do Flamengo. Samuel Lino, se você acha que vai conquistar a nação rubro-negra desse jeito, você está no caminho correto. Continue assim, meu amigo. E jogando bola, e eu tenho certeza que o Samuel Lino chega para ser titular.